Ok, vamos lá então, pessoal. Continuamos? Tá, vamos lá. Não tem problema. Como é que nós temos? Página 135. 135. Muito bem. Então vamos trocar diretor? Obrigado. É Glória outra vez, né? Vamos lá. Esse melhor meu ver é justamente o sentido da forma. Então, ser ontológico. Portanto, o sentido belo e o inimigo. Na questão da arte, as pessoas que marcam muito os históricos e os informes são taxados como obras-primas. Na verdade, trata-se de alguém desconhecido. Se você quiser compreender isso no Brasil, viu, olha só, tem aqui, Marco Aurélio, uma sugestão para você, que eu lembrei agora. Compre um livro chamado Desconstruindo Duchamp, do Afonso Romano de Santana, que é um escritor brasileiro que publicou esse livro, que são uma somatória de crônicas que ele fez na imprensa do Rio de Janeiro, sobre assuntos ligados a isso. Chama-se Desconstruindo Duchamp. Sim. Desconstruindo Afonso Romano Santana. Duchamp. Ficamos. Afonso Romano Santana é o autor desse livro, que é uma coletânea de artigos que ele escreveu no JB, reclamando, né, da figura generalizada em que a coisa se meteu. Né? Duchamp é um artista francês que é um dos autores da modernidade em artes plásticas. É o sujeito que inventou aquele urinol, pegou um urinol desse que tem, né, no banheiro masculino, né, e inverteu e transformou numa obra de arte. Então, a partir daquele momento, começou-se a achar que qualquer coisa era obra de arte. Duchamp foi um artista importantíssimo, ainda um autor importantíssimo. Posso pegar um carrinho, por exemplo, de provocação? Mas isso já está um pouco batido. Isso já está um pouco batido, né? Mas se você pegar, por exemplo, qualquer coisa, pegaram um Citroën, cortaram a parte de dentro e fizeram um Citroën, aqueles DS, né? Então, se você olha de lado, é um Citroën, se você olha de frente, é desse tamanho assim. Porque eles encurtaram aqui assim, entendeu? Como se você pegasse um caminhão da Volvo, né? E fizesse assim, né? Você fizesse o caminhão da Volvo assim. Então, você olha para o caminhão de frente e vê uma coisa assim, né? Em relação ao caminhão que fizer assim, sei lá. Embora lateralmente seja igual. Então, isso é uma obra de arte. Ele estava na Bienal de São Paulo, não sei qual delas, eu vou ver todas. Né? É na massa, né? Não, lá naquele... A Bienal tem um prédio próprio, no Ibirapuera, que é o edifício da Bienal. Foi construído para isso, um prédio muito bonito, aliás. Tá? Foi feito para isso. Chama-se Edifício Bienal, só para isso. Pode fazer outras coisas também, né? Mas, em princípio, é para esse fim. E foi feito aquele prédio, no Ibirapuera. Pois é. Aquele vão é muito bonito. O prédio, o MASP é muito bonito. Aliás, o MASP é um bom museu. Tirando o fato que metade dos quadros da são falsos, que quem montou a cerca foi o Chateaubriand. E quem comprava era o Pietro Maria Varzi. E até hoje existem dúvidas sobre a legitimidade de muitos quadros aqui. Tem um quadro do Renascimento lá, que muitos quadros. acho que o Donatello. Há vários quadros lá cuja autenticidade está até hoje sob júdice. Bom, só para você vai embora, olha só para quem aqui não tem isso aqui ainda? A Filipeta não tem. Não, Filipeta? não tem. Então isso aqui é o seguinte, ó, quem tiver em janeiro aí e achar. Vocês três têm? Acho que vocês três. Tá, não? Aí estão ali. Então, assim, quem tiver em janeiro aí e achar que. Perdão. Tá? E quem tiver achar que
Não tem o que fazer, nós vamos fazer um grupo de leitura de 10 noites seguidas do livro do René Guénon, O Reino da Quantidade e O Sinal dos Tempos. Tá? Então, o livro vai estar incluído no preço. Nós importamos o livro de Portugal, tá? E vamos fazer aquela cópia safada sem vergonha, que não tem outro jeito de fazer, de obter o livro. O livro? Bom, botar no preço, né? Mas se você fosse comprar no comércio hoje, livro português, uns R$70, R$80. Não tem para comprar novo, nem lá. Não, porque não tem como comprar novo. Então tem que fazer o fotocópia comum, custa barato, né? Ou fazer esse sistema que a gente faz, que é essa cópia facsímile, que fica idêntico ao livro original. Então, vai ter que, não sei ainda onde, depende da quantidade de pessoas. O mínimo é 10 pessoas. Se não tiver 10 pessoas, não vai sair. Se tiver 10 pessoas, sai. Aí depende, se forem 10, só tem 20 vagas. De 10 a 20, a gente escolhe o lugar conforme o público. Essa decisão pode ficar no último minuto, porque janeiro é o mês mais chato de arrumar lugar em Curitiba. Não tem nada, não acontece nada. Então, se vocês quiserem, se alguém tiver interesse, então, reserva aí um lugar. Muito bem. Então, continuamos? Teura, né? Tá. Agaeto, vamos lá. Nós não somos apenas pessoas acadêmicas. Todos estamos envolvidos. O caminho da arquitetura se verifica em fenômenos análogos. Faça observar os vestígios sem qualidade. E a identificação do espaço em nossa periferia, para compreender que até as formas de vestimento da eficácia são manifestações dos termos da arquitetura de outra forma, de outras formas. Adeus, com razão, ele faltou como semelhante vestimento das periferias que parece uma existência cancerígena, como células enlouquecidas que se multiplicam desordenadamente. Parece muito pertinente, pois, sendo destroçado, seria no livro recente. Humanidade e eu, de ligar em foco a área moderna, social, uma mensurável composição do espírito de tudo. Porque ela não faz questão de nos especialmente a incerteza da ciência da origem do homem, a natureza, e isso poderíamos dizer como reguladores, como regulares caminhos da matéria. A arte moderna representa o espírito moderno. Então, ela é muito legítima sob esse ponto de vista. Então, se o espírito moderno é materialista e é apenas voltado para as coisas, é óbvio que ela também representa isso tudo. Ela é uma obra de matéria, apenas e só isso. Né? Perdeu completamente a conotação espiritual. Só que o problema é que sempre tem um gênio que faz isso bem. Compreenderam o problema? Quer dizer, mesmo sendo uma proposição decadente, sempre tem um sujeito genial que é capaz de fazer isso muito bem, muito bem. E aí é por essa razão que a gente não deve desprezar nada disso. Tá? Continuamos. A crise excessiva da arte interna, portanto, aquela crise mais geral da perda de sentido e do desvio do valor. Mas isso não justifica a maneira da deformidade. O segundo erro seria ficar extasiado em inexperiência diante de obras-primas que devem muito ao acaso ou ao talento, sem nada de inspiração contemplativa, graças à qual a arte é um mentira da verdade. Enfim, parece até que a arte moderna é, na verdade, não uma arte decadente, mas, ao contrário, uma arte primitiva, de outras formas, às vezes agrega em futuras cores uma cultura do doutrina, e que não tem ainda a mínima ideia. É uma maneira positiva de olhar o assunto, mas na verdade perda mesmo da ideia, de qualquer tipo de ideia. Perda total. Gostar? Gostar, recorda, além disso, a avaliação de Auguste Renoir. Renoir é um pintor do impressionismo francês, um que pinta umas bailarinas. Eu, pessoalmente, não gosto, mas é um pintor importante do impressionismo francês. Por isso você entende assim, meados do século XIX, por aí.
O impressionismo é nessa época aí. Segunda metade do século XIX. Renoir é um dos mais nítidos pintores. Vermeer é um holandês. Vermeer. Vocês já viram essa imagem 1000 vezes na vida, só que vocês não lembram. Uma mulher sentada assim. Vocês lembrariam automaticamente se eu mostrasse uma fotografia. Considerando o melhor quadro do mundo, foi realizar assim, determina, tranquilidade e o cuidado dos menores detalhes. Porque esse que é o problema, né? Você também não pode achar que a arte é feita para retratar a realidade como ela é, porque uma vez estava o Matisse. Matisse é um pintor contemporâneo de Picasso, né? E o Matisse fez uma exposição e tal, e tinha lá uma mulher pintada de verde. Aí estava lá na exposição, chegou lá um casal e falou assim: mas, Sr. Matisse, essa mulher aqui está pintada de verde. Aí ele respondeu: mas isso não é uma mulher, isso é um quadro. Se a mulher fosse verde de verdade, seria estranho, né? Mas aí que está, a pintura não é feita para reproduzir a realidade como se fosse apenas uma tentativa de representação fiel. Ela é intermediada pela mente Por isso que eu digo para vocês, a arte é mimética. Isso é uma ideia do Aristóteles. A arte é mimesis. Você copia a realidade, mas copia de que modo? Você não copia com uma absoluta fidelidade, você copia com uma autonomia. Por isso que as obras de arte não são iguais. Então, um determinado assunto, como por exemplo, uma paixão impossível de realizar, você pode fazer a interpretação disso pelo Tristão e Isolda, que é uma interpretação wagneriana, ou pelo Romeu e Julieta, que é uma interpretação shakespeariana. São diferentes, em cada um desses dois casos interveio uma porção de coisas, intervieram coisas que são da autonomia do artista, porque que tem graça a arte fazer assim. Quer dizer, a fotografia, por essa razão também, é que é vista muitas vezes como sendo há certa dúvida sobre se a fotografia é ou não é arte, porque, reparem, né? Quando o Morandi faz uma garrafa, ninguém pintava garrafas como o Morandi, é um pintor italiano. Então, a garrafa que o Morandi pinta não existe na realidade. Só existe na tela do Morandi. Mas ela remete a uma coisa que existe, que é a garrafa. Continua sendo mimeticamente legítimo. Agora, a fotografia que você pinta, que você fotografa, a garrafa que você fotografa, existe na realidade. Compreenderam a diferença? O que estabelece uma obra de arte? Então, a obra de arte é uma interpretação do real modificada por uma série de coisas que necessariamente intervêm. A opinião, o gosto, o modo de ver, a abordagem do artista. Enquanto que a fotografia na maior parte das vezes, claro, você pode fazer fotografia artística, mas outras vezes é apenas um registro de alguma coisa que não está na obra, mas que está fora dela, que é o real, a realidade. Então, o problema todo é esse aqui, quer dizer, o artista, ele produz uma interpretação do que está ali em volta, mas essa interpretação não é uma interpretação para ser fiel, porque a fotografia resolve esse problema. É uma interpretação sempre. Sempre há um conteúdo dramático, uma abordagem, uma disposição de cores, de imagens, enfim. Tudo isso é interpretativo, necessariamente. E é aquela comparação das interpretações que você distingue os grandes artistas dos que são pequenos artistas. Um distingue do outro pela habilidade de fazer isso. Habilidade maior no um e menor no outro. E quem? O que tem ele? Impressionista. Ele já é expressionista. O Van Gogh, o Gauguin e o Cézanne são os três que saem do impressionismo francês, tá? E começam a já produzir o próximo escola. Esses três, o Gauguin, o Van Gogh e o Cézanne. Esses três já são uma nova geração de pintores. Não se misturam com Manet, Renoir, Degas, é outra turma. E eles darão origem aos pintores modernos.
Então, a pintura moderna não nasceu do impressionismo francês, muito pelo contrário, o impressionismo francês era uma espécie de popularização, de redução da pompa da pintura clássica, do David, aqueles pintores clássicos franceses. E a pintura moderna já é uma obra transgressora, dionísica, para falar em linguagem nietzschiana e camiliana, paliana, que já é uma demonstração porque veja, o que o impressionismo faz é tirar a arte da interpretação de Napoleão para a interpretação da tarde de sol. Quer dizer, traz o foco da mímese, a mimética sai de um assunto público, um assunto religioso, político, para um assunto de convívio meio ambiental e tal. Agora, a partir do Cézanne, do Van Gogh e do Gauguin, sobretudo do Van Gogh, né? Sobretudo, você vai ter a arte falando de coisas muito mais pessoais. E aí você começa a criar... Então, aí você começa a criar uma nova escola chamada expressionismo, que substitui o impressionismo. É expressionista, tá? Embora não seja um expressionista puro, típico, porque ele é basicamente um autor de transição. A mesma coisa que o Beethoven. O Beethoven não é nem clássico nem romântico. O Beethoven é um pouquinho de cada lado. Ele às vezes parece com o Haydn, não com o Mozart, né? Porque o Mozart já é um estilo muito infantilizado, muito alegre. Então, o Beethoven às vezes soa como Haydn, que é contemporâneo de Mozart, e às vezes soa como Brahms, como Bruckner, como os românticos típicos. Então, o Beethoven também é um outro artista que é uma artista de transição entre duas escolas. Tá? Então, o clássico é substituído pelo romântico, e o Beethoven está no meio. Pois o Cézanne, o Van Gogh e o Gauguin, sendo o Van Gogh o mais influente desses três, aí há uma certa dúvida, o Cézanne também é muito influente. Tá? Infelizmente o Gauguin é menos influente. O que o Gauguin faz de original é ir pintar os indígenas, né? Bora Bora, enfim, né? Pintar aqueles temas que eram considerados temas espúrios. Então o Gauguin é muito mais pela temática. Nenhum impressionista ia pintar uma Índia nua, sensual, como fez o Gauguin. Então o Gauguin pela temática, o Cézanne pela perspectiva e o Van Gogh pela abordagem expressionista mesmo, quer dizer, pela distorção da imagem, são os autores em potencial do movimento chamado expressionista, que irá depois ter todo tipo de maluco. Então, entre eles, gênios, como o Picasso, por exemplo. Matisse, um grande pintor. Modigliani é contemporâneo de Picasso. Modigliani é um pintor que tem um viés nitidamente decorativo. E é um pintor menor, assim, dentro Agora, tem muito sucesso popular, porque ele faz umas figuras assim simpáticas, mas o Modigliani não é o mesmo nível dos outros. Agora, o Modigliani é isso. O Modigliani era escultor, não era pintor, e aí ele faz aí torna-se pintor. E fica fazendo durante toda a sua vida uma espécie de contraponto ao Picasso. Não sei, tem? O Picasso era maior que o Modigliani como pintor, não tem a menor dúvida disso. O Picasso é um sujeito insuportável, um sujeito dificílimo, assim, complicado, com uma pretensão extraordinária. Assim. Então, o Modigliani ele é um sujeito que atraía inimigos fácil. O Modigliani foi uma espécie de inimigo, assim, uma espécie de concorrente do Picasso na cena artística parisiense. Mas o Modigliani morreu cedo, morreu de tuberculose, morreu muito cedo, não durou muito tempo a concorrência que ele fazia ao Picasso. Bom, continuamos? Caracteristicamente, é a fusão de conteúdo e forma, que tornar elimina amor. Aquele amor parece totalmente ausente na arte contemporânea. Tornar não explica o sentido por amor, ou eu procurarei por ele, aquele amor de cada beleza, situações também compreender. Mas antes de eu tratar desse nexo fundamental, convém examinar mais de perto as
ou as intenções da arte do escritor. Muito obrigado, Luiz. Agora, vamos lá. A proposta do certo se manifesta o texto filosófico da cultura. Mais anterior, não tinha questão usando o bom senso. Gostaria agora de colocar para um plano de caráter mais teórico, procurando pensar na resposta conceitual e arte contemporânea de uma questão justificada. Mas será que é possível justificar o uniforme do dispõe? A resposta que eventualmente se dá a essa pergunta é sim. A deformação se inclui como reveladora de uma série de malhas ligadas à forma anterior dos conjuntos social. Particularmente em muitas circunstâncias, a principal culpada para a burguesia, exigindo a desordem de forma uma resolução construtiva e benéfica de uma maneira burguesa de conceber o mundo e a vida. Então, para dizê-lo de modo mais circunstancial, perguntamos-nos por que não apresentar a ruptura das regras da forma ou expressão do desastre produzido por meio das guerras mundiais. Então, isso não é necessariamente, quer dizer, o que ele está dizendo assim, se a arte, voltando para o ponto que eu levantei, né, se a arte é mímesis, se a arte imita alguma coisa, então, num século onde morreram 100 milhões de pessoas, onde houve toda espécie de desgraça e de maldade, né, toda espécie de crueldade, né, dá para imaginar um século pior do que esse, o século XX. Então, há de criar uma forma que o representa, uma arte que o representa assim. Então, uma boa parte da feiura expressionista vem disso, né? Vem disso, né? Então, é isso que ele está dizendo. Agora, atribuir à burguesia o desejo disso é, por outro lado, um engano, porque a burguesia faz exatamente o contrário. A burguesia tem uma visão imaginativa do que seja a beleza, que é uma imaginação que ela não é autora de nada, ela não é autora da arte. Então a burguesia compra quadros do Calderari. E o que é que a burguesia compra? Quadros que pareçam ser assim, representantes de uma determinada estética que você possa pronatuar na sua sala, nada perturbador, nada complicado. Então, se você é um pintor que tenta vender quadros para as galerias, eles não compram quadros grandes. Não querem quadros grandes, não compram nu não pode. A burguesia, quando compra um nu, é para botar no banheiro, nunca na sala. Então, a burguesia não transgride, porque a burguesia ela consegue apenas imaginar a expressão do mundo imaginativamente. Ela não tem uma estética própria. Então, ela procura incentivar a quem está correspondendo ao seu senso estético. E é por essa razão que a burguesia nunca é transgressora em termos artísticos. A não ser que transgredir esteja na moda. Tá? Então, o Saatchi, que é esse sujeito lá na Inglaterra, que é um dono de uma agência publicitária, que é o maior colecionador do mundo, ele sai comprando os quadros mais estrambóticos, a arte mais transgressora que você puder imaginar. Mas a arte transgressora não porque ele a aprecie como tal, mas porque para a burguesia fingir que não é a burguesia, às vezes é um exercício bom. Catártico, entendeu? Fingir que você é transgressor também. Você não é. Você é dono de uma agência de publicidade, você ganha bilhões de dinheiro. Então, como você é absolutamente tradicional do ponto de vista econômico, é que você faz, você se refugia numa aparência de transgressão, que é financiando o artista mais, aquele que põe lá um monte de bosta de vaca, e faz uma estátua de Nossa Senhora, bosta de vaca, essas coisas que eles fazem, os montes. Essa arte é, de todos os compradores de arte, o maior incentivador disso. Se cair nas graças deles, fica rico. Uma vez, eu já ouvi falar com Maria Witt, tem um sujeito, tem uma editora assim, que edita livros de arte, FMR, é um italiano, né? Ele coleciona, é um estético, né? Ele diz que muitos artistas medíocres, como Andy Warhol, por exemplo, teve seu trabalho valorizado por sorte, por causa da Marte. Quando começaram a pegar pesado na questão do Instituto da Marte, a questão dos impostos, e eles, para lavar dinheiro, contratavam qualquer professor, qualquer picareta, para dizer para eles que eles tinham que comprar. E esses picaretas eram, por sua vez, também comprados pelos artistas. Diga que o meu quadro lá é bom.
E o sujeito comprava aquilo e nos leilões eles mandavam comprar essas obras para poder fazer uma reserva de valor. Isso nos anos 30, 20, nos Estados Unidos. O Guardiola é bem depois, né? O Guardiola é década de 60, 70. Não, eu não... O que eu conheço, a história que eu conheço é do Botero. Tem Não, eu citei o nome do Guardiola, mas ele não é... Visível na Fundamar. Mas diz que o Guardiola também... assim, é que pensa o seguinte, né? Você não tem quase nada melhor para lavar dinheiro do que quadros. Porque, por exemplo, o Botero, o tal do Botero é um pintor colombiano. Vale milhões, cada quadro. Feita figuras gordas. Não tem grande valor artístico, é bonzinho, mas não é nada do outro mundo. No entanto, tem preços incrivelmente altos. É o pintor latino-americano mais valorizado de todos. Vivo. Tá? E a explicação para o sucesso do Botero é que você, 60 mil, quanto é que pagou? 60 milhões. Então eu vendi um quadro por 60 milhões. Então, na verdade, você, não é que apareceu, era dinheiro da droga que esquentou, né? Você não sabe o que fazer com 60 milhões da droga. O que você faz? Você diz que vendeu um quadro. Esquentou o dinheiro. E quem é que diz que não vale? Porque é completamente subjetivo. Então ele simula uma compra do quadro. Então, os mafiosos todos do cartel de Medellín. Compram marchando, sei que para dizer que aquilo vale muito. Então, um compra do outro, fazem uma contabilidade falsa, de modo que aquele quadro vai sendo apreciado e vai sendo pago, o dinheiro que é pago com o quadro o quadro vai gerando vendas fictícias, portanto, esquentando dinheiro. Por exemplo, você ganhou traficando droga 200 mil reais. Como é que você faz para dizer para o governo como é que você vai poder usar os 200 mil reais? Tem que dizer que foi de alguma fonte. Vai pagar o imposto, né? Mas você tem que dizer que foi de alguma fonte ilícita. Então, olha, eu vendi aqui um quadro do fulano e tal. Para quem? O Cicrano. Aí o Cicrano vai dizer, mas onde é que você tem esse dinheiro? Não, eu tenho esse dinheiro porque eu vendi um outro quadro para o Beltrano. E você cria daí uma fórmula de esconder negociações falsas, triangulares, poligonais, enfim, o que for, a origem. Ninguém mais pega esse labirinto de operações. Não, esse Hans Maria Nietzsche, ele diz que muitos desses pintores europeus foram comparados nos Estados Unidos por causa de uma cláusula da lavagem extra, né? Pode ser que tenha algum sentido. Tá? Vamos lá, continuamos. Vamos colocar o pensamento científico do filosófico. Encontra aqui um processo de ideologização com todos os resultados negativos que se comportam. E considerarmos que a finalidade da arte consiste em sua política, a própria arte se reparte a instrumento, perdendo ainda que não importa aquela liberdade espiritual que deveria dar resultado. Esse é um dos problemas do mundo contemporâneo. A arte virou instrumento de campanha política. Então, é o sujeito que faz a arte para divulgar o comunismo, ou a causa das mulheres, ou a causa dos índios, ou a causa de não sei quem, ou a causa dos homossexuais, enfim, o que for, e ela vira apenas um instrumento de propaganda de algum grupo. E perde, portanto, a sua universalidade. Então, esse é um dos defeitos do mundo contemporâneo. Então, ser um artista no mundo contemporâneo é difícil porque a sua liberdade é tolhida de três modos. Primeiro, o Marchand tolhe a sua liberdade porque ele deseja um modelo que cabe na cabeça da burguesia. O quadro no tamanho tal, sem temas agressivos, formalmente muito bem feito. Então está aí o Calderaro, da Silva, o Durval Pereira, todo mundo que vende quadro é assim. Tá? Aí você tem um segundo caso, que é o crítico literário. O crítico literário quer obras que permitam que ele possa se exibir fazendo análises intermináveis sobre coisas que não estão no quadro. É a Larissa Araújo, que era capaz de fazer uma página na Vida do Povo sobre um certo trabalho que não valia nada, na verdade, mas ela aproveitava para falar das próprias teorias, dos próprios estudos dela. Então, o crítico literário quer obras que sejam assim abertas, que permitam muita conversa. E o terceiro tirano, ditador, é
o curador das grandes exposições. Esse curador é o sujeito que quer que a obra tenha relação com algum fenômeno social. Então, se a obra for pró-gay, então entra. Se for pró-índio, entra. Pró-mulher, entra. Pró-negro, entra. Não, então, a obra tem que ter alguma conotação polêmica, tem que estar relacionada com algum momento da vida pública. Então, as bienais todas têm uma temática. Né? A temática é urbano versus rural. Então, aí você vai aceitar quadros do pessoal do MST, só porque são do MST e não porque tem um valor em si próprio. Entenderam o que faz o curador da Bienal, o curador de qualquer exposição que tenha uma conotação, qualquer salão de arte é assim. Então, o artista plástico, para poder viver disso, precisa submeter uma dessas 3 tiranias. O que gera artistas com muito pouco poder de manobra na prática, assim. É difícil de ter uma autonomia dentro desse mundo, cada vez mais duramente, assim, cada vez mais forte isso, cada vez mais difícil conseguir um espaço. Tudo bem? Continuamos? E, em todo caso, essas interconcisões não seriam os prazos do processo contra uma sociedade corrupta ou contra os males das guerras absurdas que, como tais, se tornariam Por isso mesmo, né? Por isso mesmo, arte. Quando muito, essas mensagens seriam identidade como significativas dos modos particulares e peculiares que conferem formas adequadas àquilo do braço. Então, você vê no caso da literatura, Graciliano Ramos e Jorge Amado, ambos escritores oficiais do Partidão. Não eram só esses dois, também tinha a Raquel de Queiroz, também tinha o José Luiz do Rego, todos esses grandes, esses romancistas, o Dionélio Machado, no Rio Grande do Sul, eram todos funcionários do Partidão. Então, estavam aí para produzir uma arte engajada, uma arte que pudesse sensibilizar para a causa comunista. O Jorge Amado, tem até um estudo que foi feito sobre a obra do Jorge Amado, mostrando que a temática dos livros acompanha exatamente a sequência de orientações do Partido Comunista, da Internacional Socialista, né? Que é a matriz comunista internacional. Então, o Jorge Amado ia produzindo enredos de acordo com a fórmula. O Graciliano Ramos, que se transformou em comunista, ele era comunista antes, mas do partido como filiado bem mais tarde. Então, o Graciliano Ramos fez obras e também de cunho social que, no entanto, são maiores e transcendem esta dependência ideológica. Por quê? Porque o Graciliano Ramos, quem explica isso é o Paulo Mercadante, muito bem, o Graciliano Ramos não acreditava que a sociedade, o governo, o partido fossem resolver os males da humanidade. Ele sabia que as tragédias humanas são maiores do que isso. Então, ele escrevia obras sobre a tragédia humana que não tinha aquele ranço partidarista, que não tinha aquela sensação de estar vendendo para você peixe estragado por peixe fresco, e enquanto que o Jorge Amado, você vai lendo e vai sentindo aquele ranço comum, né? Quer dizer, ele querendo produzir, né, a organização do comunismo em cada página. Assim. Então, o Graciliano Ramos escreveu livros que serão livros perpétuos, enquanto que o Jorge Amado será visto como um Gorky, um escritor do partido daqui a 100 anos. E aqui no Brasil, acho que não, porque ninguém entende nada, né? Quer dizer, ninguém percebe nada. Mas, assim, sob o ponto de vista de crítica rigorosa, o Otto Maria Carpozzi, daqui a 100 anos, vai olhar para o Jorge Amado e vai dizer, não, esse cara aqui era apenas um publicitário do PT, do PC, né? Enquanto que o outro, não. O outro escreveu obras que transcendiam essas circunstâncias. Então, a obra que faz sentido é aquela que transcende o seu tempo. Nada é mais medíocre do que você ser um homem do seu tempo, ser um autor do seu tempo, escrever uma obra do seu tempo. A obra só tem valor quando ela transcende o seu tempo e fala de todos os tempos. Quando fala só do seu tempo, é apenas uma peça perecível. Do mesmo modo que o seu tempo perecerá, ela também perecerá junto. Não tem nenhum valor, nenhuma importância. Esse é o ponto central. E daí o movimento na questão desses livros, eles são recomendados pelas escolas que têm vindo com o celular também, né?
então uma última mudança, eu faço uma lista de livros que de repente serão abordados por em relação a isso. Porque é o cardápio intelectual dos professores que fazem a prova. Quem são os professores? São os professores engajados com a esquerda. Então, eles irão, obviamente, fazer uma lista enviesada, né? Porque o que eles querem, na verdade, é apenas formar militantes. O que eles chamam de educação é a formação de militantes. E é por isso que você nunca vai encontrar uma verdadeira educação na universidade, a não ser que você tenha a sorte imensa de cair na aula de um sujeito bom, um sujeito realmente bom. Eu me acho que ficou ignorante, porque na época de colegial não tinha, assim, condição de... Quer dizer, eu perguntei para o meu sobrinho assim, qual é por exemplo, meu sobrinho precisa de direito, qual é o professor mais culto que você tem, que eu poderia, por exemplo, contratar para dar um curso, uma atividade qualquer que tiver, fulano de tal. Aí eu peguei, então peguei o nome, entrei na internet e tinha lá o currículo Lattes do sujeito. Tá? Lattes. Você sabe o que é isso, né? Currículo Lattes. É um currículo que o CNPq inventou para ter uma certa ordem, né? Quando você se apresenta, né? No mundo acadêmico, né? Então é um currículo feito lá com determinados rigores lá, e que é conferido e tudo, para o sujeito não ficar chutando títulos que não tem e tal. Então chama-se Lattes em homenagem ao César Lattes, que era esse físico que morreu. E no currículo Lattes tem lá, pós-graduação, tem lá, doutorado, USP, orientadora, Marilena Chauí, tese, não sei o que, não sei o que. Putz, mas se o meu sobrinho, que é um menino inteligente, não consegue reconhecer nada mais culto do que isso, compreenderam em que pé nós chegamos? Tá? Chegamos num pé, quer dizer, o ato Maré Carpô, daqui a pouco, é assim, alguém incompreensível. Daqui a pouco não há mais brasileiro que possa entendê-lo. Porque ele é o intelectual padrão, modelo de intelectual. Ele é o intelectual amplo, abrangente, inteligente, que leu tudo, que consegue correlacionar a música com literatura, com poesia, com um pouco de cinema, é mais literatura e música, né? Mesmo assim, ele é gigantesco. O que precisa fazer para você gerar alguém assim? Quase um milagre no Brasil. Milagre. Então, a nossa redução de qualidade foi tão abrupta e tão grave, nós perdemos até mesmo referência do que seja cultura, seja um sujeito culto. É mais ou menos assim, antigamente, quando você não sabia alguma coisa, você ficava com vergonha e contratava um professor particular para te ensinar escondido. Entendeu? Você não sabia português. Aí você contratava alguém para ver se você conseguia. Hoje, você alega a cidadania do mal português como sendo a solução para o problema. Eu não só não vou estudar o certo, como eu vou dizer que o certo é que está errado e o errado é que está certo. Você sabe que o Juraci Magalhães, quando foi o presidente Castelo Branco mandado como embaixador dos Estados Unidos, ele falou, mas o inglês era medíocre. E aí ele falou, não, é logo terceiro, segundo secretário, para mim se morrer sempre, tal. Ele falou, não, de jeito nenhum, ele pagou no bolso dele um professor particular e o homem já falou muito bem, ele ficou um homem como embaixador. Pois é, então... Você justamente hoje faria isso? Não, nem os sonhos mais... Ele tinha sido governador da Bahia, né? Então, quando você não consegue saber a norma culta, a primeira coisa que você faz é criminalizá-la. E aí coloca qualquer coisa no lugar a título de que se comunicou, está comunicado. Porque, afinal, como dizia o Chacrin, esse paradigma de cultura brasileira, quem não se comunica, se trumbica. Então, pronto, você vai lá e defende a ignorância. Não tem até um presidente da República que defende o seu analfabetismo como sendo... Agora ele acabou de dizer que ele acha que a grande missão do Mercosul é unir entre a Patagônia e a Terra do Fogo, unir todos os povos da América Latina. Pô, mas eu pegou tudo argentino, então. Ele só pegou os pinguins, né? Só pegou os pinguins. E a piada engraçada é que ele, quando soube a guerra aí da tal da greve dos controladores de voo, que ele então, para parafrasear Maria Antonieta, que teria dito, né, duvida-se,
Como é que é? Acredito que não há pães, então, que comam brioche, vocês acreditam? Não tem avião que voe de ônibus. Se não tem avião que voe de ônibus. Teria sido. Eles hoje são verdadeiros aeronaves, né? Continuamos, vamos lá. Ainda uma vez, ele diz de uma forma, melhor, uma nova forma, uma nova ordem, uma nova proporção, para expressar as alterações, os pratos, os bens da sociedade humana. É um apelo, né? Uma luta colocada no significativo estimulante e manifesta teórica da contemporânea. Série de textos sobre o expressionismo de Hermann Bain. O público muitas vezes fica embaraçado dentro do bar do expressionismo. O pintor só pode pintar aquilo que vê, mas, naquelas telas, o que se vê? Vamos tentar responder. Ver indica uma relação precisa entre aquele que vê e o que é visto. Em especial, deve-se distinguir dois modos específicos de ver, ou dos olhos físicos ou dos olhos espíritos. Mas o que vemos com os olhos espíritos é bem diferente do que o que vemos com os olhos físicos, talvez muito mais nítido. Os especialistas preferem não fazermos ver com seus quadros justamente porque vê com os olhos espíritos. Mas toda a arte é assim, em última análise, tá? Porque mesmo quando a arte não era assim, mesmo quando você fazia lá uma paisagem, de algum modo você está reproduzindo, por exemplo, uma Marinha do Fanchetti, que é o melhor pintor marinheirista do Brasil. Né? Fanchetti é o melhor marinha do Brasil, são os Fanchetti. São todas tristes, são todas soturnas, são todas melancólicas. Então ele pintava o que ele via, pintava aquilo que ele sentia sobre aquela situação. Então ele não tinha pretensões fotográficas, mas ele pintava, era a impressão. Por isso é que o Benedetto Croce diz que a arte é a expressão de uma impressão. E não há nenhuma definição melhor do que essa. Benedetto Croce, tá? Um filósofo italiano contemporâneo já falecido, né? Mas do século XX, dizia que a arte é a expressão de uma impressão. Então você tem uma impressão sobre o mundo, você expressa essa impressão. Depende do que é que você te impressionou, você expressará ou uma cena magnífica transcendente, ou então uma angústia da qual você não sabe, pré-suicida. Vai lá um quadro angustiado, terrivelmente mal, para baixo, enfim. Vamos lá. Escreve parte. Olha, se olharmos nos olhos do espírito, finalmente vemos nos olhos do corpo, veremos um mundo que, em comparação com aquele que vemos com os olhos físicos, nos parecerá deformado, divergente dele. Quem pode ver com os olhos do espírito bem diferente, não apenas como vê com os olhos do corpo, mas também de como um outro vê os olhos do próprio espírito. Em outras palavras, um homem distingue o outro mais na visão espiritual do que na corpórea. Ela é mais individualizada que essa, porque o indivíduo transformar diretamente da vida interna que deve ser. Mediante essa espécie de segunda visão, os expressionistas dizem que eles fazem ver a inquietude, a perturbação, os desesperos dos homens e dos lugares inquietos da vida. Esses os quadros investidos em sentimentos com figuras reflexivas ou formadas, que manifestam assim sobretudo para os olhos físicos, não para o espírito com que eles olham, e não para os correspondentes olhos do espírito dos espíritos, sabe, entender. Eis o ponto. O homem quer encontrar. Pode o homem ser ensinado pelo pintor Chico a negligenciar a si mesmo por um motivo qualquer? Embora o homem encontre a sua natureza, seu destino é o esforço humano do nosso tempo. Reduzido a puro o homem tornou-se instrumento de sua própria alma. Não tem mais sentido uma coisa que serve tanto quanto uma máquina. Ele conhece essa que roubou a alma. Então ele quer ter a ver. É isso que está em jogo. Tudo aquele que não conhece essa gigantesca do homem, muda da alma para a máquina. Não vivemos mais, somos espíritos. Não temos braço da verdade, não sabemos mais tomar decisões. O homem é privado da alma, a natureza é privada do homem. Apresentamos-nos ainda como os seus fatores finais, mas agora não. Se acontecesse um milagre, é isso? Talvez o milagre possa ressuscitar o homem privado de sua alma, aqui privado,
nunca começa mais transtornada pelo horror da morte. Nunca um silêncio tão sepulcral no mundo. Nunca o homem foi menor. Nunca mais inquieto. Nunca ele esteve tão ausente a liberdade mais morta. E eis o grito do desespero. O homem pede aos infernos da sua alma o único grito de angústia sai do nosso tempo. Até a arte grita nas trevas, pede socorro e invoca o espírito pelo É uma definição desse Hermann Bahr do que seja o expressionismo. Então, no que tem absolutamente cabimento de sentido é que o expressionismo lida com a angústia que a pessoa sente. Quer dizer, mais importante do que fazer a mimética da natureza, como o expressionista fazia. Então, o Degas fazia lá uma paisagem que ele via interpretar. Agora, o Serrault, né, fazia isso de modo pontilhado, cada um com a sua técnica. Agora, o grupo Cobra, por exemplo, está aí querendo botar a angústia que sente para fora, como se o quadro fosse uma sessão de psicanálise. Então, o que você fez simplesmente foi transferir do objeto da mimética, da mímica. Você agora não está mais olhando para a natureza, mas está olhando para o seu mundo interno. E aí o que foi acontecendo foi que nós saímos de um absoluto transcendente e ficamos cada vez mais próximos do imanente. Então você sai do transcendente, que é a pintura medieval, aí na Renascença você abandona o transcendente para falar da antiguidade greco-romana, está falando de coisas imanentes, mas distantes de você. E vem vindo, até que chega no século XIX, está falando da sociedade, dos conflitos, da rua, ou então dos temas cotidianos, das paisagens, enfim, do mundo. É o Toulouse-Lautrec pintando Folie Bergère, as bailarinas, que são aparentemente temas imorais, né, para a tradição europeia, mas já começam a ser viáveis. E no expressionismo você sai do mundo de fora e entra dentro de você. Na medida em que o expressionismo não vai encontrando, vai esgotando esse tema, você sai daqui e vai para a merda mesmo, para o teu pedaço absolutamente animal da sua existência. E quando terminou, não tem nem mais a merda para fazer, aí você começa a fazer essas brincadeiras chamadas instalações, arte pós-moderna, cobrir o prédio como faz o Cristo. O Cristo cobre um prédio com um lençol branco. Não é isso? Quer dizer, você sai do mundo realmente pessoal e vai para alguma coisa que não é nada. O que houve foi uma lenta decadência no sentido de transferência do tema transcendente para cada vez um tema mais imanente. É claro que isso não é um processo coletivo. Em todas as épocas existem indivíduos fazendo a mesma coisa, né? Fazendo isso em todos os sentidos. O que acontece é que há uma linha de predominância que implica uma decadência, mas nada implica que você não tenha alguém hoje pintando a transcendência. Em que nível que estão os carnavalistas? Abaixo do Rio? Quem? Os carnavalistas, em geral. Mas é que aí é outra coisa, né? Aqui o samba enredo, né? Não, diria assim, mais o salva de voz, essas listas de voz. Não, é que aí você tem uma outra coisa, que aí você tem uma conjugação da densidade baixa e da forma no samba, né? Não no desfile. Tá? O desfile tem que ser interpretado como uma coisa teatral. Né? Então, o desfile como um conjunto equivale a uma novela da Globo. Ele tem baixa densidade de conteúdo e sofisticação de forma. Agora, o samba enredo sozinho, interpretado sozinho, tem baixa densidade e baixa forma. Uma vez eu contei para vocês, uma vez eu estava no Rio de Janeiro com uma moça lá, uma dinamarquesa, contei para vocês. Eu falei, porra, mas o pessoal canta sempre a mesma música. E de fato é igual a música, você quer saber. O Cartola, em 1976, já não foi convidado para o samba, eu não faço mais isso na samba. Já virou uma porcaria. Escutando o samba de 76, perto de hoje. Já virou uma porcaria indescritível. Nem valor nenhum. O William Blake, se diz como autor? Ele está em qual escola? Ele não está em qual? Eu não sei dizer. O William Blake
William Blake. Poetas faziam gravura, né? Eu não sei, Paulo, tem que estudar um pouquinho também, não consigo agora localizar. Sei, O Aldous Huxley, professor de plano correto. Tentou um pouquinho. Mas tentou um pouquinho. Tentou quando morou na Itália, na França, mas ele não tinha visão, né? Ele não era cego praticamente. Não conseguia ser um pintor. Ele teve uma doença, ficou cego 3 anos. Aí, não, o Aldous Huxley. Mas o Aldous Huxley tentou interpretar. Ele tentou pintar também, tentou ser pintor, andou pintando quase. Mas não deu certo porque ele não tinha capacidade visual para isso. E ele acabou recuperando visão num olho só, passou a vida inteira meio cego. A vida inteira meio cego. E ficou doente muito cedo e nunca conseguiu recuperar a visão verdadeiramente. Bom, não sei, William Blake eu não sei. Vamos. Até um brasileiro forte, veja só. Pensar é o trabalho mais pesado que há. E talvez seja essa a razão porque tão poucos se dedicam a isso. Sabe, de repente, o que estaria vindo de um processo de deterioração, de letargia, para que pouco a pouco as pessoas querem pensar menos, querem comprar as coisas. É que não é. Até que tiver o pensamento pronto na inteligência. O segredo de tudo é entender a diferença do reino da qualidade e da quantidade. Quando a gente entende, é o objeto desse livro aqui do Verão, tá? O reino da quantidade, né? A explicação que o René Guénon dá do fenômeno, mas aí, o que nós vimos aqui no primeiro semestre, A Crise do Mundo Moderno, que é o livro que antecedeu esse aqui, só que esse é uma obra muito mais explícita, muito mais completa, muito maior. Então, o que acontece é que, se você partir do pressuposto de que existe uma variação de essência no ser humano, que tem um pedaço que é alto, que é espiritual, que é transcendente, e tem um pedaço baixo, pesado, que é material. Aquilo que é pesado cai. Né? Pesado cai. Então, a queda referencia-se ao relato bíblico de Adão e Eva como a queda. A queda é o que é? Você despencar do mundo espiritual para o mundo material. Quando você cai dentro de um corpo físico. Então, a sua existência passa a ser progressivamente mais física, pela mesma razão pela qual tudo aquilo que tem peso, que tem massa, é atraído pela gravidade para baixo. Então, a queda é o processo de atração do homem para a sua própria natureza física, material, concreta, real, concreta. E essa existência real, concreta, vai ficando cada vez mais predominante em você, cada vez mais predominante, até que chega uma hora, perdemos completamente de vista qualquer coisa que seja espiritual. A referência passa a ser meramente física. Por isso que eu digo para vocês, começa com as iluminuras na Idade Média e termina com a fábrica de merda do italiano. E pode ser um para o outro. Você vai ali para a região relógio, não é parente, é antecessor do outro, sei lá quantas gerações, mas o problema é que o que você considera objeto de reflexão artística, objeto de contemplação artística, porque o objeto de arte obrigatoriamente tem uma característica, ele tem que ser contemplativo. Então, um automóvel bonito não é uma obra de arte. Porque o automóvel não é feito para fins contemplativos. O automóvel é um objeto de uso. Então, o fato dele ser bonito é apenas uma circunstância da sua existência. Mas ele não é feito para ser contemplado, nem que seja uma Ferrari, é feito para você andar com ele. Uma cadeira bonita, sei lá, uma cadeira Frank Lloyd Wright, é um objeto de uso, mesmo sendo bonito. Um prato, no restaurante bem montado, é apenas um objeto de uso, não é um objeto de arte. Talheres são objetos de uso, mesmo a arquitetura é assim, mesmo os prédios têm uma natureza utilitária, antes de mais nada. Então, um prédio não é uma obra de arte. Uma obra de arte, para poder ser considerada como tal, obrigatoriamente precisa ser voltada para a contemplação. Então, o que acontece?
Contemplação do quê? De alguma coisa. Por isso aqui o Aristóteles diz que a arte é mimesis. Quando você contempla aquilo que transcende você e que é espiritual, isso gera um determinado tipo de arte. E quando você não imagina que possa existir nenhum mundo espiritual, você contempla a sua própria imanência. O que é a sua própria imanência? O escavo, as excreções, o seu próprio corpo, o seu próprio cadáver, né? Então, o cadáver passa a ter uma importância existencial. Então, você teve aqui uma vez um festival de gravura, imagine, festival numa Bienal de gravura. Começa aqui, chamaram isso de gravura, o que é um absurdo total. E o sujeito que escreveu uma geladeira e que tinha uma placa assim, abra. Você abria a geladeira e a geladeira estava cheia de peixes podres, porque não estava ligado na tomada. Você abria assim e sentia aquele odor horroroso, com um soco, né, que vinha de dentro. E isso é considerado obra de arte no contexto moderno, porque afinal de contas está lidando com alguma coisa do mundo real concreto, que é o odor da putrefação. Não, pode se perguntar. A platinação de corpos, uma grande obra de arte que tem atraído pessoas para o museu do mundo todo agora, estão pegando matéria na China. Pegar um corpo humano e tratá-lo de um modo que ele fica preservado como se fosse um polêmico. Não é isso, porque é outro processo, né? Não é embalsamento. Toda a parte líquida, todas as secreções, e gera uma solução plástica. Plastifica como se fosse plastificar. Identificado eternamente. Eu tenho que dizer, um cavaleiro e o cavalo, ambos mortos. Só que acordado pela metade. Um pé na barriga da mãe, cortado. Empatias, fatiadas, o corpo assim, fatiados em. Gostando daquela questão de cérebro, contando pessoal. Objeto de estudo, a morte e a decadência absoluta e total. Se compreendeu como é que se compreende isso? Eu estou explicando para vocês como é que esse fenômeno se dá como fenômeno histórico. Ele é completamente coerente com a própria decadência que acontece dentro do ciclo cósmico de destruição da transcendência. Então, cada vez mais você está perto da imanência. Como um sujeito que está rolando num abismo abaixo e está cada vez mais perto do fundo. Né? Então, você, descendo um abismo a toda, né, descendo uma ladeira, num automóvel sem freio, você vai parar no fundo, no fim. Ou seja, a nossa possibilidade de salvação e de manutenção da forma humana é a tentativa de recuperação para cima da nossa existência. É a história da metamorfose de Kafka, que está no programa, aliás, do ano que veio dos encontros. A metamorfose de Kafka é um sujeito que chega em casa, acorda de manhã, não sei que hora que cansa, e ele, durante a noite, transformou-se numa barata. Um troço qualquer. Tá? Tamanho normal, assim, não é de uma desse tamanho. É o tamanho assim, de um homem. E ele era cacheiro viajante. Fica preocupadíssimo que o chefe vai sentir a falta dele. Daqui a pouco o cara vai ficar telefonando aqui para minha casa. E eu desse jeito? Eu assim, como é que eu faço? Tá? Aí a família descobre que ele virou um inseto e a família fica absolutamente enojada com ele. Quer dizer, não acha muito estranho, começa por aí, né? Mas só não aceita como tal. E ele fica lá, preso no quarto. A irmã é a única pessoa da casa que leva lá para ele de vez em quando um pratinho de comida, tal, limpa um pouquinho lá a sujeira e tal. E ele vai aprendendo os truques, vai começar a aprender a subir no teto, entendeu? Mas ele também não. E ele está sempre preocupado com o fato de que o chefe vai notar a falta dele. E um dia ele sai do quarto e o pai o agride, joga umas maçãs nele. E uma dessas maçãs penetra no corpo, assim, o corpo morre e se infecciona e ele morre. E quando ele morre, então a família faz um piquenique para comemorar. Esse desgraçado morreu. O que é que essa história conta para você? É a história da perda da forma divina. Porque o ser humano só consegue manter a forma humana na medida em que ele a correlaciona com uma forma divina maior do que ele. E qual é a perspectiva
cultiva aí o direito existencial que tem um inseto de vida? A vida de um inseto, muito curta. Morre assim, um dia, morreu. E aí a empregada vem contar a boa notícia. Não que tinha morrido. Morreu, tal, todo mundo, e tal. E aí vai todo mundo fazer um piquenique para comemorar. Então, a metamorfose de Kafka. Essa é a história. É a perda do sentido, é a perda da forma verdadeira, da forma divina que como é que eu diria assim, perdível, né? Se é que pode falar assim, com num piscar de olhos. Esse é o sentido do livro. Você não precisa de nenhum esforço para perder a forma. Qualquer bobeada você perde a forma divina. Então parece com a Bernardo, que a partir do Renascimento, chamado humanismo, o homem começou a olhar para si próprio. Então, aí ele não se deu conta de que olhar para si próprio, o homem vai se curvando de um animal, até o momento de 4 mas é isso que está aqui. Essa é a arte, é o futuro da arte, e é o futuro do Georg Samsa. O Georg Samsa passou a viver exatamente esse fenômeno, ele virou um inseto. Aí a família dá chineladas nele, mas esse é o destino de um inseto. O que você faz quando você acha uma barata na sua casa? Você não tenta se livrar dela? Não se pode nem culpar a família. Tinha lá uns hóspedes que moravam lá. A família alugava lá uns quartos. Aí os hóspedes ficam, quando descobrem, então ficam horrorizados, vão embora. E eles aí, então, mas essa perdeu até essa graninha aqui do aluguel, tal, não é possível. Mas, essa é a metamorfose de Kafka. Para ler esse. Agora, os bobalhões modernos acham que é um livro para que diz, viu que dá para você ser diferente. Fica todo mundo implicando com você. Então, adolescente, quando lê esse livro, acha que o livro é um libelo adolescente para mostrar o quanto diferente. O sujeito é homossexual, então, olha, vendo, quem é diferente é perseguido. Então, na verdade, é uma ingenuidade imensa você interpretar tudo assim, como se fosse uma questão de gênero, entendeu? Na verdade, o cara está falando de uma coisa muito mais profunda do que isso. Mas, daí, vem aqui na página anterior, ele falou que com relação ao espírito, né, que você retrata no quadro, pelo espírito, certo? Não, cuidado com a palavra espírito. Você retrata no quadro a sua impressão. Ok, tudo bem. Tá. Aí você lá como mergulhador de obra, você vai ter uma impressão no quadro. Mas a análise, de acordo com o teu eu, né? Cada um faz o que acha que é importante. Então, o que você pinta? Aquilo que você acha que é importante. E você pinta interpretando. Tá? Então, qualquer pintor é assim. Você pinta alguma coisa que você interpreta. Se você é um sujeito que tem uma fixação sexual, pintará apenas então, você tem que interpretar o uso do pintor, depois você vai ver obra de arte e tem que interpretação dele. Essa interpretação são autônomas. Você não pode alinhar os dois, mas o que acontece com um grande artista é que ele fará provavelmente uma obra de arte, seja uma sinfonia, seja um quadro tão rico do ponto de vista de forma e conteúdo, que ele permitirá um sem número de leituras e interpretações. Então, aquilo que se chama de arte erudita é aquela que faz coincidir uma enorme densidade de fundo com uma enorme complexidade de forma. Então, quando você pega uma sinfonia wagneriana, ou pega qualquer grande obra musical, você pode ouvir 300 vezes a peça, você está quase ouvindo pela primeira vez cada uma delas. Porque a complexidade musical é tão extraordinária que você vai ouvindo e vai descobrindo matizes. É como um quadro de Velázquez. Então, um dia que você for à Espanha, vá ao Museu do Prado ver Velázquez. Lá é que estão os Velázquez de verdade. Então, você olha para aquilo, você não entende como alguém possa ter ficado alguma coisa tão complexa, tão extraordinariamente rica. Então, toda obra de arte extraordinária é uma obra de arte de enorme complexidade, que produz um potencial enorme de leituras. Enquanto que a obra popular, ela é naturalmente mais simples, né? Mais simples. Então, o problema é que, embora você não possa nunca alinhar perfeitamente o que o autor pensa do que o apreciador interpreta,
Pode ser que em alguns momentos isso seja assim. Agora, quando você está falando de obras de arte de natureza literária, aí você tem uma chance muito maior de encontrar um alinhamento, porque o sujeito que conta uma história para você, conta para te contar alguma coisa, explicitamente. Enquanto que um quadro não é necessariamente uma história. Você não conta uma história que você fez no quadro. Pode até tentar. Mas tanto as artes plásticas quanto a música, elas têm uma abstração natural que impede que você conte uma história com muita objetividade. Então, qual é a história da Quinta Sinfonia de Beethoven? Que é isso? É a morte, Beethoven percebendo que está morto, que a morte vai tomá-lo? Será que é alguma homenagem a Napoleão, por quem ele tinha maior admiração? Então, o exército napoleônico chileno. será que é a surdez, que eu, naquela altura, já estava muito avançado? A Nona Sinfonia, ela é uma sinfonia o quê? Então, o pedaço cantado, que é uma poesia de Schiller, né? Chama-se Ode à Liberdade. Mas é sobre a liberdade, que é a Nova Sinfonia de Beethoven? Não sei, nós não saberemos nunca, de fato. Então, no caso da música, e no caso da pintura, há alguma dificuldade de você interpretar. Então, você pode entrar em harmonia com o pintor ou com o compositor por várias outras maneiras. Mas quando você faz um romance, o Vermelho e Negro, o romance quer te contar alguma coisa. Então, aí é possível que você consiga fazer uma unificação de apreciador e obra com base na ideia central, que pode ser descoberta com um pouco de esforço. Então, é por isso que a literatura é um tipo de obra absolutamente diferente das outras. Tá? Porque a literatura é uma obra narrativa. É por essa razão que você nunca vai ouvir um literato, um escritor, se apresentar como artista. Já viram um escritor dizer, eu sou um artista? Não, ele diz, eu sou um escritor. Um dramaturgo se apresenta como artista? Não, ele se apresenta como dramaturgo. A palavra escrita, ou falada, né? No caso da teatral, por exemplo, a palavra sempre pertence a um universo diferente de obra artística. Ela não se confunde com as obras artísticas não faladas. Então, as obras artísticas se dividem em dois tipos de obras, as artes do tempo e as artes do espaço. E cada uma dessas tem, portanto, limitações e possibilidades em função dessa diferença. Eu estou escrevendo isso tudo num livrinho, que é uma interpretação mimética da pintura, só da pintura, para tentar explicar tudo isso com detalhamento. Assim. Agora, a palavra escrita não é a mesma coisa que a imagem pintada, é outra coisa, porque ela conta uma história. Então, se você conta uma história, as artes se dividem em artes que contam história e artes que não contam história. Então, tem um pedaço da música que conta história, chama-se ópera. A ópera conta história. E isso a torna diferente do resto da música erudita. Porque ela é diferente, ela conversa com você, contando uma coisa para você entender uma história. A mesma coisa não acontece com uma sinfonia que não tem nada escrito, né? Uma sinfonia são meros sons que se sucedem e que podem ser interpretados, mas a música, em princípio, não precisa de nenhuma interpretação. Quer dizer, as sensações que você vivencia a partir do estímulo daqueles sons é o objetivo da música. O Wagner, me parece que ele queria conseguir uma série de arte completa. Ele achava que a música puramente não atingiu o objetivo que ele queria. E nem a poesia. O Wagner ele quis fazer, porque ele cirurgia o anel de nível 1. São quatro sucessos. O Wagner não Ele quer fazer arte completa, arte perfeita. Você pode até mesmo dizer que a Wagner não fez ópera. Que a ópera não chega até Wagner, no conceito antigo de ópera. Porque a arte wagneriana é a obra da arte total. Ela é música, poesia, teatro ao mesmo tempo.
E por isso é que o Wagner é autor dos próprios libretos. Isso não é uma coisa comum. Por exemplo, Mozart não escrevia os libretos das suas peças. Você pega o Don Giovanni, que é talvez a melhor ópera de todas, a mais perfeita das óperas, o libreto é do Lorenzo da Ponte, que por sua vez contou a história com base no livro do Molière, Dom Juan, o Convidado de Pedra, que é de todas as apresentações do Dom Juan mais conhecido. Tá? Então, o Wagner escrevia os próprios libretos. E isso fez com que os libretos não fossem muito bons, assim, às vezes são ruins a poesia de Wagner. Ele não é um poeta, ele é um músico mais do que poeta. Mas ele queria fazer isso, que é a arte total, que é a expressão artística, independentemente de forma artística, portanto, a expressão artística total e conjunta. É mais do que ópera. É uma espécie de dramatização única e conjunta e harmônica de tudo com tudo. Então, o Wagner é um autor, um compositor muito, muito especial dentro desse universo operístico, porque ele tem quase que ele construiu uma modalidade diferente, única. E depois não teve prosseguimento, né? Porque no final do século XIX, Wagner é um sujeito do século XIX. No século XIX já começam a aparecer as formas artísticas contemporâneas que, de certo modo, o substituem. Para começar, sobretudo, o cinema. O cinema já é capaz de produzir esse efeito que o Wagner gostaria de ter feito. O Anel dura 12 horas. São quatro óperas de 3 a 4 horas cada uma delas. Isso. E a ideia dele, ele conseguiu apresentar em 1876, primeira vez, né? E vai ter muito falar, mas se vocês vão fazer, ele vai aguentar, são 12 horas seguidas, ele não, mas eu faço um intervalo só com a orquestra daí. São 4 peças. O Ouro do Reno, a Valquíria, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. As 4 óperas do Círculo do Anel. Círculo do Anel são 4 óperas. O Ouro do Reno, na sequência, né? A Valquíria, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. Götterdämmerung. E no meio ele fez Questão em Isolda. Estava apaixonado pela mulher de um sujeito lá. Cosima? Não, Cosima é filha do Liszt, casado com ele. Mas a paixão dele era... A paixão dele era a tal da... Como é o nome dela? Matilde, que era filha lá de um sujeito rico lá. Então ele se apaixonou por essa Matilde, não foi correspondido, e aí ele fez o Tristão e Isolda em homenagem a isso. Depois casou com a filha do Liszt. A Cosima era filha do Liszt, que era o maior pianista daquela época. Ninguém tocou piano como Liszt. Dizem, né, que ninguém jamais na história tocou piano tão bem quanto o Liszt. É verdade que o Wagner era um sujeito meio sem vergonha, meio louco, e que ele levou a grana daquele rei Ludwig da Baviera e errou. O Wagner é uma figura polêmica, dá para dizer só isso, né? Ele teria feito uma porção de coisas que nós consideraríamos erradas. Era basicamente um oportunista, assim, um tipo oportunista. É difícil de julgar moralmente. Não é uma pessoa muito, assim, tradicional, eu diria assim, ortodoxa. Mas era um gênio extraordinário. Antissemita ao extremo, assim, veja bem, não é o autor do nazismo. Mas tinha um ódio de judeu que, no sentido... Ele fez o rei Ludwig II lá, mandou construir aquela casa que tem em Bayreuth, e na Bavária tem lá um imenso de um teatro. Foi construído só para fazer o anel, para encenar o anel. Então todo ano tem lá um festival wagneriano, fazem um anel todo ano tem. Todos os wagnerianos do mundo vão lá, frequentam lá o festival de Bayreuth, que é uma cidade lá da Bavária, mandada construir especialmente para o Wagner, por esse rei Ludwig II, que era maluco, doido, que morreu suicidando no Lago de Constância. Ele pulou no lago, né? E se matou.
Doido varrido, sim, doido varrido. Esse Ludwig II foi o autor daqueles castelos, aquele castelo Neuschwanstein, faz tudo quanto é cartão postal, faz castelo de fato. É da água do Walt Disney, que parece. Então, aquele castelo chama-se Neuschwanstein, que é ele mandou fazer uma réplica de Versalhes lá em Prim, onde eu morava. Lá onde eu morava, em Prim, em Chiemsee, tem uma ilha chamada Herrenchiemsee, e nessa ilha ele fez uma réplica do castelo de Versalhes, menor, né? Muito menor. E mandou fazer também o castelo em Lindau, fez vários castelos. Nessa época a Bavária era independente, não era parte da Alemanha. Só se unifica com a Alemanha depois. Né? E ele recolheu o Wagner, que estava completamente falido, e financiou a carreira do Wagner, dando dinheiro para ele. Ele não foi muito agradecido, mas sei lá. Né? Bom, continuamos mais um pouquinho, pessoal? Abraço. Tchau. Até. E como nós que as quatro estão boas do Wagner, muitos. Aqui, né? Muitos, como o Rio, separação, angústia, inspiraram os especialistas e algumas teorias dos próprios especialistas, o discurso parece fazer sentido. Mas, na verdade, ele só apareceu porque, em alguns casos, ele consolidar a forma aparentemente formada, mediante uma diferente proporção, mediante uma forma poeticamente, não de maneira que você ainda nota configurar. Quer dizer mais ou menos o seguinte, que algumas coisas que parecem feias não são totalmente feias. Porque se a feiura tiver alguma proporção, pode ser que ela também tenha valor. Então, quando o Picasso faz uma figura humana deformada, isso não é feio, é muito bonito. Entendeu? Quando a figura humana deformada de Picasso tem uma enorme qualidade artística. É isso que é de se entender. Você, quanto mais, por exemplo, qualquer desenho, quanto maiores forem as mãos do desenhado, mais bonito fica. A mão tem que ser muito grande, e os pés também. Então, isso nunca pega mal, nunca fica ruim num quadro, mãos e pés grandes, maiores do que o natural. Então, essa desproporção das mãos e dos pés, embora pareça em si um indício de uma monstruosidade, é artisticamente muito bonito. Então, só cuidado, porque aí é que você tem que aí lembrar sempre do Nietzsche e da Camille Paglia. Depois de toda a ideia do classicismo grego, por exemplo, quando você aprende a pintar na academia, você aprende a pintar, por exemplo, que a cabeça são equivalente ao tronco, são 3 cabeças. Então, você quando vai pintar um modelo, né, você quer saber como é que faz, você olha assim, você mede a cabeça, estou medindo a cabeça numa atravessa. Então, eu sei, tá, qual é mais ou menos o tamanho do tronco, multiplicando por 3 esse tamanho. Então, na academia, digamos, da pintura clássica, você aprende proporções perfeitas. O Picasso sabe fazer tudo isso. Aprendeu? Ele sabe fazer tudo isso. E o Picasso chega no final e fica assim. Ele faz um dos últimos desenhos que o Picasso fez. É assim, ó. Vou fazer aqui para vocês. Ele faz o touro com um braço só. Um gênio absoluto. O último desenho do Picasso é o touro inteiro. É uma coisa assim. O último desenho é uma retrato. Estava muito mal já, né? Então ele faz o desenho assim. Ele desenha assim um autorretrato. Ele falou assim, eu, quando tinha 12 anos, pintava, desenhava como Rafael. Rafael é um dos maiores desenhistas da história da pintura. Tive que chegar até os 90 para reaprender a pintar como criança. E quando ele dizer que a vida dele foi toda para perder aquela prisão classicista e poder se expressar numa liberdade de forma, porém uma liberdade que é deformada sem, no entanto, ser feia. Porque ela é a deformação que um gênio é capaz de produzir. Por isso é que tem uma regra da pintura que é infalível, que é assim: só o mestre pode modificar a forma. Não, pode modificar a forma. Se você sabe desenhar como Rafael Santos, então você pode
transgredir, porque a sua transgressão irá trazer consigo as qualidades intrínsecas da boa obra de arte. Então, se você não sabe, você irá fazer uma transgressão infantil completamente errada e provavelmente sem nenhuma importância. Com a linguagem também, como faz o culto, né? Isso mesmo, quer dizer, é por isso que o Napoleão também ensina, né, que quando você tem a língua, só evolui de duas maneiras. Ou porque você deixa o povo falar isso assim, de modo espontâneo, e o povo domina o registro da língua e sempre acerta. Então, por exemplo, os operários das indústrias das de ferro, né, ouviam os engenheiros ingleses falar em dorminte, né? Então, o dorminte em inglês é slipper. Dorminte? E dorminte, isso significa mesmo. Então, aqueles engenheiros falavam slipper. E o pessoal inventou chulipa. Então, em português, a palavra chulipa, que é apenas o slipper aportuguesado. A chulipa é português, tem sonoridade portuguesa, não tem nada de estranho. Então, o primeiro que é capaz de fazer a língua é aquele que espontaneamente é capaz de reproduzir alguma coisa. Por isso que tem uma arte popular de grande valor, que é o legado da herança popular, que é quando a forma é simples, mas o conteúdo é denso. Daí fez isso. E o outro que faz a língua bem feita é o Camões, porque o Camões, quando vai construir uma palavra nova, ele vai na matriz e sabe produzir aquela variação. O cara que escangalha a língua é o analfabeto do meio, o Ebrahim Suede, que inventa container. Container é uma expressão impronunciável em português, não tem nenhuma viabilidade linguística em português. Os espanhóis não ousaram fazer isso, né? Os espanhóis chamam de contenedor. Se a gente fosse escolher alguma forma estrangeira, que chamasse de contenedor também, e jamais de container. Container não tem nada a ver com português, tá? Mas é uma barbaridade. Quer dizer, não é nem o povo que inventou isso. O povo inventaria com conter qualquer coisa, né? Qualquer coisa, inventaria uma forma de container. O povo inventaria alguma coisa como tênis. Teria valor? Teria sentido? E Camões inventaria como? Camões iria ver container que contém, né? Contenedor. Camões iria para a forma verdadeira. Quem é que estraga tudo? É o idiota do meio, que fica falando difícil para se exibir. E que inventa essas formas esdrúxulas. Por exemplo, o professor mesmo falou ali que não moda no jargão político a palavra elencar. Então, ele procura tudo quanto é dicionário, você pode imaginar, ele não encontrou dicionário. Encontrei lei, mas elencar. É que elenco é um neologismo, né? Não me parece ser completamente ilegítimo. Esse é um neologismo que poderia até existir. O problema, o que acaba com tudo é essa conversa, por exemplo, de evidência em direito. A evidência disso, daquilo. Evidence. Evidência é prova em inglês. Então, evidence em inglês é prova. Em português, evidence é prova. Então, falar em evidências no Brasil, evidência no Brasil é alguma coisa que está evidente. Né? Está evidente, alguma coisa que se apresenta como tal. Mas é ilegítimo chamar a prova evidence de prova em português. Então, quando se quer dizer que não há provas contra o réu, então não há provas, e não há evidências. Evidências não há português. Como você achar que lecture é leitura. Coisas desse gênero assim, tá? Então, o problema central é esse, né? Quer dizer, a língua é feita por aquele pedaço da língua que tem legitimidade. Então, isso tudo, estamos nessa conversa, porque está dizendo para vocês que só pode transgredir a forma aquele sujeito que for um gênio. Porque ele carregará na transgressão as habilidades e a competência e a qualidade fundamental que ele tem, porque ele domina a regra clássica e a regra superior, digamos assim. Então, quando o Picasso pinta de modo distorcido, é bonito tanto quanto ele não pinta. Então, o gênio é capaz de fazer isso.
Entendeu? Então é fácil, né? Quer dizer assim, você quer... Eu, se fosse professor de pintura, né? Não sou, né? Dizer assim, ó, meu filho, você quer pintar esse troço? Então tá. Faça aqui um desenho da modelo aqui, dentro dos parâmetros. Se você me provar que é capaz de pintar dentro dos parâmetros, você pode fazer o que você quiser. Isso não é nenhuma espécie de desafio, é apenas uma garantia que o sujeito irá produzir a competência básica, interna, antes de se meter em aventuras de natureza aí, moderninhas, tal, que é o que o pessoal faz de modo geral. Vamos lá, pessoal, mais um pouquinho só para chegar em algum lugar aqui? Como é que nós estamos? Tá. De maneira precisa, basta tratar o expressionismo e o impressionismo. Ou seja, eu sempre pensei que era a mesma coisa. Também não é antítese. Também não é antítese. Ambos são expressões de uma impressão. O que muda é apenas o objeto mimético. Tá? Só isso que muda. Tá? Enquanto o expressionista define essas quadras com os olhos do espírito, o impressionista também apenas com os olhos físicos, sem pensar que, portanto, o impressionismo é a separação do homem do espírito. O impressionista é o homem reduzido a grama ou fundo do mundo externo. Não é nada. Não pode ser de modo nenhum isso. Porque a paisagem que o Manet pinta, Amarelo. Eu pintava aquelas plantas que ficam flutuando na água, assim, né? Aquilo, o Monet, tá? O Monet pintava aquilo e aquilo não é assim na natureza. Eu não fazia fotografias disso. Chama-se ninféias, tá? As ninféias que o Monet pintava não são assim na natureza. Ele as interpretava também. Então não é por esse jeito que se entende a diferença dos dois, tá? Recriminou-se os impressionistas por não levarem a termos os quadros. Na verdade, eles não levam a ter algo mais, o ato de ver, já que na sociedade portuguesa o homem nunca leva a termos sua vida, só chega à metade dela, exatamente onde começa a contribuição do homem à vida. Assim, o ato de ver se define um ponto em que o olho corresponde à pergunta que lhe foi feita. O ouvido é mudo, a boca é surda, às vezes, mas o olho ouve e fala. Os olhos impressionistas só ouvem, não falam. Escutam a pergunta, não respondem. No lugar dos olhos, os impressionistas têm 2 pares de orelha, mas não têm boca. Como o homem na era budista não basta de orelha, ouve o mundo, mas não respira nele. Não tem boca, é incapaz de falar no mundo. E o expressionista reabre a boca do homem. De tanto escutar calado, o homem agora quer que o espírito responda. Isso continua sendo o Hermann Bahr explicando o que é o expressionismo. Enquanto o impressionista se restringe a olhar aquilo e interpretar, o expressionista está gritando para o mundo, contando para o mundo o seu problema. Isso tem certo sentido, né? Mas não interfere na questão fundamental. O que é que você está reproduzindo na tela? A principal diferença dos dois é que o impressionista reproduz alguma coisa do mundo fora, enquanto que o impressionista reproduz alguma coisa do mundo dentro. É isso. Tá? Essa é a principal diferença dos dois. Tá? No entanto, tecnicamente, ambos estão expressando uma impressão. Agora, quando você sai do jardim das ninféias, quando você sai do jardim de Monet e passa para falar dos seus dramas internos, das suas desgastes pessoais, é claro que isso gera quadros diferentes. E aí você tem o grito. O grito é o autor gritando, tá? Trazendo a sua existência inconformada com os seus destinos. Você está gritando para contar para o mundo isso. Muito bem. São reflexões bastante significativas, mas, embora tenham algum fundo de verdade, é o próprio livro corrompidas pela ideologia. Em primeiro lugar, a visão do impressionista não é, de modo algum, uma visão desespiritualizada, que deixa de resposta à pergunta que ele fez. Está vendo? É verdade, não estamos falando disso aqui. Né? Permitam-me uma pequena nova autobiográfica. Quando jovem, eu gostava muito de reproduzir quadros impressionistas.
Muitos certamente não contribuem com a arte, mas fiz um exercício útil e permitiu aprender muito, sobretudo como aquelas manchas de cor exprimem muito mais do que a simplificação sensorial. O impressionismo que exprimimos com a arte é a experiência momentânea, a percepção vulgar da realidade. Aqui e agora. Aquela arte, aquela cor, aquela rua, etc. Aquela casa, etc. Todos os fragmentos do mundo iluminado por luz do Espírito e comunicar com aquela definitiva colocação de aquele momento particular e irrepetível de luz e cor, de maneira a transcender a mera dimensão. Está vendo? O que o Giovanni Reale está dizendo é a mesma coisa que eu acabei de dizer. É que achar que o expressionismo é apenas uma linguagem, que um é passivo e outro ativo, não explica nada. Na verdade, ambos estão expressando uma impressão. Tá? Só que, como aquilo de que se tem a impressão são coisas de natureza diferente, uma está fora da outra, então acaba ficando diferente. Em ambos os casos há uma interpretação, em ambos os casos há a mediação de um processo espiritual. Em ambos os casos. Tá? É isso que ele está explicando para nós. Assim, a teoria de Bar é refutada por si mesmo. Não é que está escrito particular de rebelião de protesto e obra de arte expressionista ou de qualquer pintor de hoje, mas o modo de o pintor da forma e sentimento, tirando assim um poço do caos. Esse é o fenômeno paradoxal das chamadas vanguardas de nosso século. Elas se separam a de valor próprio, submetendo a algum outro valor, não necessariamente o protesto social ou mesmo a prometeica rebelião inteira. Outros exemplos. Grande parte da teoria racionalista da agricultura do século XX favoreceu uma atitude iconoclasta diante do passado na unidade de intenção do progresso social e de uma arte democrática, ou então os futuristas que preferiam a linha aerodinâmica do último automóvel à vitória dessa abordagem. Submetiam essa beleza às exigências do técnico. O Duchamp, Marcel Duchamp, que dizia que foi o Marcel Duchamp com outro lá, deu uma exposição lá em Paris no início do século XX, exposição tecnológica, e viram lá uma hélice esculpida na madeira, uma hélice de avião esculpida. Assim, depois disso aqui, não tem mais nenhum sentido de arte, porque na hora em que um objeto industrial consegue ser tão bonito como uma hélice de maneira esculpida, que é muito bonito, né? Então, não é mais necessário fazer arte. Esse é o ponto de vista. O sujeito, o futurista, acha que um automóvel é tão artístico quanto a Vitória de Samothrace. Só que ele já perdeu completamente a noção do conteúdo, porque as suas referências são simplesmente referências materiais externas. Para culpar ele o sentido de vitória, não tem mais? O sentido de vitória, de luta, enfim, já desapareceu, que é um burguês que vive já na cidade, que tem tudo na mão. Então, agora ele só se preocupa com a forma da matéria. Portanto, todos esses movimentos modernistas são completamente fúteis. E como são fúteis, eles são, de modo geral, capitaneados por um maluquinho que tem um potencial psicótico de conseguir discípulos. Então, você vai ver nas escolas modernistas, tem 35. Tem o Yves Klein, que é chefe de uma, tem o dadaísmo, que é outra, tem não sei quem é outra, tem não sei o que. Cada maluco que tem um pouco de... Né, os mais malucos são muito... São gente com uma capacidade de sedução enorme, né? Sabia, né? Eles seduzem pessoas, no sentido, geram aquelas turmas. Então, cada escola dessas modernistas tem 5 sujeitos que eram membros da escola. 4 malucos em volta de um malucão. Como aqueles caras que carregavam o Henrique Cristo na rua ali, de padiola ali, no trono do Henrique Cristo na rua. Então, o Henrique Cristo é um psicótico e ele atrai gente que jura que ele é mesmo Deus, fica em torno dele. Cria uma espécie de escravatura. Todo psicótico grave faz isso. Todo psicótico grave faz isso. Então, dentro do século XX, cada maluco que aparecia criava uma igrejinha em torno de si para construir uma determinada abordagem artística inovadora, que na verdade era apenas uma perda completamente do sentido do conteúdo e que acabava se refletindo também na forma. E aí então você tem essa pluralidade de escolinhas artísticas do século XX, todas elas inviáveis e todas elas fracassadas como criação de um padrão. Desde algumas respeitadas, como o cubismo,
até coisas absolutamente malucas em que o sujeito lá é uma arte de lixo, enfim, uma pessoa. Tem de tudo. Vai imaginar, tem. Em todos esses casos, o paradoxo das vanguardas consiste na submissão da arte ao valor qualquer transvalorável, no sentido lítico, e fazer uma serva das várias manifestações da vontade do conteúdo. E não se pensa que essas são apenas considerações do filósofo ex-cátedra. Será que nossos administradores são muito poderosos, durante aquele período medroso de horrendas monarquias, são vencidos, talvez, em consumir o benefício dos menos protetivos? Não se colocou uma espécie de título na pretensão planejada de Gibris é a atitude de querer ser Deus, assim. É o pose do herói. Heroísmo, tá? Isso que é Gibris. Na pretensão de planejar a execução do território, não é um monetarismo bem suspeito de devastam em nome do estado de emergência ou da resposta imediata às necessidades dos cidadãos. O objeto prático da solução da beleza ao poder, como quer que ela venha praticamente mascarada, é a desolação que infesta cada vez mais na vida. Por outro lado, quer se trata de Rafael Fandot, de Renoir Haber, ou de Martin, ou de uma expressão culturista ou militar, de secretário de Deus para a restauração da vida. A obra de arte é sempre apenas uma obra demiúrgica. Justamente o seguinte, o patrão consegue que o minuto tivesse na construção do mundo. Ele imprimiu de forma uniforme, valendo do método na matemática do seu tempo. E assim tirou do caos da matéria desordenada o cosmos e o mundo. Isso é obra de Deus, né? Pois toda obra de arte é uma obra humana. Nunca esquecer isso. Nenhuma obra de arte é uma obra divina. A arte não é uma forma de conhecimento, primeira regra. A arte é uma forma de expressão. E toda obra de arte é humana. O artista é um ser humano que produz uma obra dentro das suas possibilidades. Portanto, as obras de arte não devem ser endeusadas. Quem fala para vocês isso é um pintor, portanto, deve ter aí alguma credibilidade por estar justamente promovendo aí uma redução relativa, né, da importância que nós estamos dizendo aqui. Tentar, né? Pois é, nós estamos meio atrasados, né? Vamos tentar aí fazer alguma coisa assim, como conseguir um dia extra aí, pessoal. Tá? Vamos tentar conseguir. Eu tenho sempre marcado na minha agenda, mas não trouxe comigo. Acho que esse é o 7º, 8º já, porque falta novembro, né? Temos aí com 2 encontros ainda, né? Eu acho que esse é quase o último. Então, fica mais um dia.